Foi uma vitória importante, sem dúvida. Vitória importante do São Paulo sobre o Tajeres, exorcizando alguns fantasmas, vencendo fora de casa na estreia da Libertadores, com um gol do Alisson, um gol bem salvador ali, um gol bem importante. Estavam empatados. O goleiro falhou. Uma ajuda, exato. Estava com dificuldade ali de desamarrar o jogo, mas o São Paulo conseguiu. Temos os melhores momentos da partida, vamos já mostrando aí os melhores momentos, o que aconteceu de melhor num jogo em que o São Paulo não criou muito, é verdade. Parece que o resultado foi mais importante que o desempenho em si, mas quero ouvir do Danilo. O que você achou da partida, Danilo? Eu acho que o São Paulo e o Zubeldia, eles entenderam algumas limitações que o time tem, especialmente quando não pode contar com o Lucas e quando tem o Oscar, que não está 100% das suas condições. Foi um jogo bonito? Não foi. Mas foi um jogo seguro para o São Paulo. Sofreu pouco, Rafael tocou pouco na bola, tirando ali depois de ter feito o primeiro gol, o que valeu, não o segundo, não o primeiro gol anulado do Caleri, o primeiro gol que valeu. O Talheres foi por tudo ou nada ali e conseguiu dar um pouquinho mais de pressão no São Paulo, mas até então não fez nada. Eu acho que foi um jogo controlado e eu acho que é um jogo muito dentro da realidade do que o elenco do São Paulo tem quando tem desfalques. De novo, eu insisto no que eu sempre digo. São Paulo tem uma história brilhante, é gigante, mas vive um ano conturbado e vive um ano com dificuldades e limitações. Quando o Oscar sai do time, tecnicamente o time cai. E aí eu acho que o Zubeldia reconheceu as limitações da equipe, jogou para sofrer pouco, fez um time com uma linha de 3 zagueiros, ora com os 2 laterais apoiando esses 3 zagueiros, ora com os 2 laterais um pouco mais adiantados. Eu gostei da escolha pelo Enzo e pelo Cedric, eu achei que foram escolhas acertadas, que ajudaram o São Paulo dentro de campo. E, para mim, um jogo como manda o manual da Libertadores, sofrendo pouco e arrancando pontos fora de casa, num grupo que o Libertad já tinha feito o mesmo, ganhando o Alianza Lima fora de casa. Então, para mim, foi um jogo muito bom para o São Paulo e bom para o Zubeldia também. Eu, particularmente, já dando spoiler, estou 100% com a direção do São Paulo nessa avaliação. Acho que foi um trabalho bem feito do Zubeldia para esse jogo na Argentina. E não compreendo essa onda que existe do fora Zubeldia para já começar uma pequena briga aqui nos nossos estudos. Que não vem de hoje, né? Essa onda fora Zubeldia, parece que ele está na Berlinda a cada partida. André Hernan, quero saber o que a diretoria do São Paulo está pensando disso, dessa partida especificamente. Também do trabalho dele, que a gente já trouxe aqui, que seria avaliado jogo a jogo, sim, né? Estava um sinal de alerta ligado por lá. Como é que está o termômetro agora, depois dessa vitória na Argentina? As escolhas do Zubeldia, elas foram muito bem avaliadas ao final da partida pelo resultado. É óbvio que se tivesse um empate, a situação ia ser um pouco diferente, porque a crítica externa ela ia ser muito maior. Até o intervalo, até a metade do segundo tempo, pelo menos na onda do Twitter ou na onda do X e das redes sociais, era aquela coisa, o negócio estava pesado em cima do Zubeldia. Mesmo o Talheres sendo um time muito fraco, mas me surpreendeu muito negativamente o Talheres. Eu já sabia que era um time que estava limitado, que não vencia 4 meses, aquela coisa toda, mas realmente, de fato, é um time inoperante. E o gol do Alisson foi um gol salvador. As escolhas de você dobrar lateral, de você usar o Cedric um pouquinho mais para o meio, até fechando um pouco, foi uma escolha boa. O Enzo Dias está numa fase muito assim, interessante ver, porque assim, ele chegou para ser o reserva do Wendel e o Wendel hoje é o reserva dele, né? Então, assim, é um jogador que está com muita confiança. Os 3 zagueiros ali, a defesa bem postada. O Luiz Gustavo teve um jogo muito interessante. Não foi um jogo vistoso, mas foi um jogo tático muito interessante do Luiz Gustavo, primeiro volante. Então, o São Paulo teve o controle do jogo, teve o controle da partida. E o Oscar, dentro das limitações, ele sentiu de fato, por isso que ele acabou sendo substituído, o São Paulo controlou o jogo, o São Paulo saiu vitorioso. O São Paulo tinha todas as condições de sair vitorioso. Então, todo esse conjunto do trabalho, da escalação, da maneira, da entrega e tem um fator que é interessante também, que os jogadores compraram a ideia desse jogo como um jogo importante para você vencer, para espantar a corneta. Porque assim, existe uma corneta em cima do Zubeldia? Existe. Mas os líderes do São Paulo, essa informação é muito importante passar para o torcedor. Os líderes do São Paulo entendem que eles estão devendo.
Então, os líderes do São Paulo compraram a ideia de que era preciso ganhar o jogo ontem, que precisava largar bem ontem na Libertadores para dar uma acalmada no bastidor. E o Caleri teve um desempenho bom, o Caleri falou sobre isso, inclusive, no final do jogo. O Alisson foi dar um abraço no Zubeldia. E é um momento, assim, de tipo, muito de sinergia, de trabalho de jogador com treinador. E não é aquela coisa assim, vamos aqui defender o treinador, vamos aqui porque a gente acha ele legal. Não, é sinergia de trabalho mesmo, de dia a dia. Foi muito numa coisa de dia a dia. Então, todo esse conjunto, todo esse trabalho, todo esse resultado que foi mais importante do que propriamente a atuação, dá uma acalmada no bastidor do São Paulo. Eu ouvi uma frase hoje de manhã de um dirigente, né? O São Paulo voltou de madrugada, agora no fim da manhã eu ouvi a seguinte frase de um dirigente: eu gostaria de ser campeão com o Zubeldia. Então você vê como muda um pouco a figura depois de um jogo. Claro, perde para o Galo, perde para o Alianza Lima, vem a pressão de novo, porque tem o externo que ainda está muito na desconfiança em relação ao Zubeldia. Mas internamente no São Paulo, é aquilo que eu venho batendo nessa tecla. A direção hoje não trabalha para trazer o Dorival. O Dorival é uma sombra, mas a direção trabalha para que o Zubeldia dê certo. É o que está desenhado hoje internamente, mas é que os resultados hoje vão falar muito mais forte. Por isso essa vitória, acho que até mais que o desempenho, o resultado era fundamental, né, para dar essa retomada da confiança, para melhorar essa autoestima e celebrar essa união mesmo. O lance do gol é bem emblemático, porque o Alisson, ele vai direto atrás do Zubeldia, né? Ele sai apontando para o Zubeldia, dá um abraço e depois vem os outros também. A gente pode até mostrar essa imagem do gol aí, daqui a pouco a gente recupera aí de novo, mas como todos abraçam o Zubeldia e passou uma mensagem simbólica ali de que estamos juntos, estamos tentando remar aqui, levar esse barco adiante juntos. Essa questão anímica, Danilo, para você, pode ser uma virada de chave para esse São Paulo navegar em águas mais tranquilas daqui para frente e ir para as competições não tão pressionado como eles estavam? Não, isso com certeza ajuda, né? Você ganhar fora de casa na estreia da Libertadores é um passo importante. A questão é que o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético Mineiro vem pressionado, não ganhou a primeira partida, é um jogo difícil. Você vai falar que seria anormal se o São Paulo tropeçasse contra o Atlético Mineiro fora de casa numa segunda rodada de Brasileirão? Não é anormal. O que eu acho que às vezes falta na hora de interpretar o ano do São Paulo é reconhecer as limitações que tem fora de campo e os erros que já foram cometidos fora de campo, dentro também, obviamente, o Zubeldia também já errou. Mas o São Paulo, ele tem um elenco que é, sim, para brigar ali pelas 6, 7 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e torcer para no mata-mata conseguir bem na Copa do Brasil e na Libertadores. Não é um elenco farto, não é um elenco que se o Zubeldia cair, sei lá, nas quartas de final, você vai falar o Zubeldia não tirou o que a gente esperava desse São Paulo. O São Paulo tem claras limitações, vai ter que colocar durante a temporada toda aí os moleques, porque não tem dinheiro para ir ao mercado. Por uma opção, na minha visão, acertada do Casares e companhia de tentar sanar as questões financeiras, o São Paulo chegou numa dívida de 1 bilhão. Isso não pode sair da equação. Não adianta a gente ficar só pensando na prancheta, só pensando no que está fazendo dentro de campo. Eu acho que todo esse contexto entra. E o Zubeldia está fazendo um trabalho com essas limitações, topa fazer um trabalho com essas limitações. E hoje eu estava pensando, em outros momentos, por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras, já cornetou a diretoria do Palmeiras publicamente porque não trazia reforços, porque estava... E olha que o Palmeiras vinha de anos com títulos, vitórias, e o Abel, eu não tenho jogador pronto, vocês têm que perguntar por que não tem jogador pronto. O Zubeldia em nenhum momento faz isso. Pelo contrário, o Zubeldia blinda o tempo inteiro quem está acima dele, seria para ele a coisa mais fácil do mundo, que ele colocar a culpa para cima, mas não, ele blinda. Então eu acho que você vê um ambiente fechado. O que eu acho que falta para alguma parte da torcida do São Paulo é reconhecer que vai ser um ano difícil mesmo nesse aspecto, que não vai ser um ano de apresentações brilhantes, que eu acho que a marca do São Paulo pode ser muito mais vitórias como essa contra o Tajeres do que vitórias espetaculares como foi contra o Corinthians no Morumbi. Eu acho que a marca desse São Paulo, dessa temporada de 2025, é muito mais vitória aguerrida no sofrimento, na união do grupo, do que vitórias dando show com o quarteto que a gente tanto falou nesse começo de ano.
Para a gente falar dessas escolhas que o Zubeldia fez ontem, acho que é interessante colocar em contexto essa questão das limitações que ele tem para trabalhar. Ontem ele faz algumas escolhas, aliás, ele vem tentando, né? Ele não tem medo de mudar o time, né? Ele já tentou tirar o quarteto, colocar o quarteto, 3 zagueiros, 2 zagueiros. Pôs o Luciano no banco ontem. Pôs o Luciano no banco. Colocar, ele é um cara que testa, que tenta. Ontem ele coloca três zagueiros, mas com o Ferrarese como lateral em boa parte do jogo. O Cedric numa posição diferente também, ora como ponta direita, ora entrando pelo meio, mas mais avançado. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou dessa solução que ele colocou. Era o que tinha? Como é que é essa visão, Hernan? Porque ontem a gente debatia aqui, para você o elenco do São Paulo não é tão limitado assim. Não sei se em termos de quantidade ou de qualidade. Mas ele teve que fazer esse tipo de improvisação porque ele não tinha muita opção? Como é que isso é visto na diretoria? Tem um ponto importante que, assim, ontem ele até ia fazer algumas substituições e ele voltou atrás, né? Teve uma hora que ele chamou o Marcos Antônio, e aí o Marcos Antônio voltou, chamou o Rian Francisco, aí mudou ali a ideia da substituição. Acabou colocando o Juan, né? E também o Wendel, colocou o Wendel, dobrou, né? As laterais. O Luciano ali. Entra no lugar do Oscar? O Luciano entra no lugar do Oscar, porque o Oscar sente, né? Então, assim, as substituições que ele fez por necessidade ali, né? Porque os jogadores também estavam se esgotando. Ele bota o Igor Vinícius, o Cedric já estava com a língua aqui, né? Ele já estava bem cansado. E até pela característica do Igor Vinícius de ser um jogador mais agudo e de te dar mais profundidade, já que ele não tinha também mais o Ferreirinha. Né, que não faz uma boa temporada. Né? Mas o Ferreirinha precisa de sequência. Não, né? o Igor Vinícius. O Igor Vinícius já faz um tempinho que já não vem rendendo bem. Né? É um jogador que precisa de confiança, né? E falta a ele confiança. Né? Teve uma sequência de lesões também, então ele precisa buscar afirmação. Né? E assim, eu vejo que o São Paulo tem boas peças. Acho que o Pablo Maia machucado com o Alisson é uma baita dupla de volante. Eu acho que assim, o Luiz Gustavo é um jogador importante taticamente. Mas é um jogador que tem uma idade avançada. Ok, mas eu acho que não é um jogador para quarta e domingo. Eu acho que é um bom jogador para você ter ali como opção. O Bobadilla é um jogador que é titular da seleção paraguaia, que jogou outro dia contra a Argentina no Defensores del Chaco e marcou o Messi, botou o Messi no bolso. Então, assim, não é possível que ele não joga no São Paulo. O Juan é um ótimo lateral seguro que pode ser um bom reserva ali para o Alan Franco, que é monstro. O Arboleda jogou muita bola ontem. Né? Então, assim, o São Paulo tem bons zagueiros, o São Paulo tem bons goleiros, tem os moleques também que estão ali pedindo passagem. O Jung, o Leandro, tem dois bons laterais pela esquerda, antes não tinha nenhum. Tem o Oscar, estando bem fisicamente, é fora da curva. Tem o próprio Lucas, estando bem fisicamente, é fora da curva. Tem o Caleri, tem o André Silva, que é muito bom, jogador que estava na Europa até pouco tempo atrás. Então, assim, eu não vejo que o elenco do São Paulo é um elenco fraco e que não chega. Eu acho que é um elenco que precisa estar bem fisicamente, e aí é uma questão do técnico, e aí eu vejo que é uma questão do técnico mesmo saber usar as peças. E aí, Danilo, você discorda, né? Eu discordo. Eu acho que querer, vocês estão aqui muito primo, aqui, muito da amizade. Vamos botar a pimenta nesse programa. Eu acho que São Paulo tem um bom de 1 a 11. E, assim, a gente viu ontem, o Hernan, ele cita o Pablo Maia, mas o Pablo Maia a gente sabe que vai demorar para voltar a jogar. O Pablo Maia, quando está ausente, tem Luiz Gustavo, o Alisson como opção, o Bobadilla. E aí o Luiz Gustavo, por exemplo, contra o Sport, foi mal na estreia do Brasileirão. Não fez um bom jogo. O Bobadilla já teve algumas chances com o Zubeldia. É verdade que no Paraguai ele vai bem, mas no São Paulo ele muitas vezes titubeou quando teve essa oportunidade. Se eu olho para um time adversário, se eu sou o Zubeldia e eu decido que o bom é explorar os lados do campo com pontas, o São Paulo não tem. Por isso ele pôs o Cedric. São Paulo tem o Ferreirinha, exato, mas você vai confiar no Cedric para ser um... Pois é. Você entende o ponto? Sim. Então, e aí beleza, você tem o Ferreirinha. Mas eu tô concordando. Sim, aí você beleza, tem o Ferreirinha por um lado e vou improvisar, sei lá, a gente sabe que o Lucas não é o melhor jogador para jogar aberto, mas vamos pôr então o Lucas e o Ferreirinha, um de cada lado. E aí o Ferreirinha cansa, quem entra no lugar? Não tem.
Os garotos, ótimo. O São Paulo campeão da Copinha, tem boas revelações. Ele poderia pôr o Lucas Ferreira no lado direito. Tem boas, só que são jogadores que precisam ser testados Você libera o Eric para o Vitória para dar espaço para os mais jovens. Só que aí agora falta o treinador, e eu entendo, eu conversei de 45 minutos do Zona Mista, eu conversei com ele quase 20 minutos, 18 minutos sobre a base. E ele fala a hora certa. E ele repete várias vezes na entrevista, a hora certa de colocar, ter sabedoria para a hora certa de colocar os jogadores. Só que aí depende dele. Sim, isso eu concordo. Eu acho que o principal erro dos... poderia ter usado mais esses moleques no Campeonato Paulista? Então, o principal erro para mim foi justamente isso, não ter dado a sequência para os moleques no Campeonato Paulista, porque eu acho que não seria a hora de colocá-los para estrear na Libertadores contra o Talheres fora de casa. Então, eu acho que quando eu defendo aqui o trabalho do Zubeldia, não significa que ele é perfeito. Que fique claro, eu acho que obviamente que ele tem falhas. E quando faz críticas também não quer dizer que tem que cair, né? Porque hoje em dia a gente fica nesse muro, assim, só pode estar de um lado. Não, estou conversando calmamente aqui. Tem problemas, tem soluções, tem acertos. Eu acho que o Zubeldia tem esses pontos positivos e tem esse negativo, que eu acho que foi o uso do jogador, dos moleques. Aí a gente também tem que contextualizar. Vamos lembrar que no começo do ano, inclusive, sempre acompanhando o noticiário dos amigos, inclusive do Hernan, o Zubeldia teve em algum momento uma ideia de levar os moleques para os Estados Unidos e a diretoria do São Paulo preferiu que eles ficassem para jogar e para ser campeão da Copinha. E ok, tudo bem, tem um lado bom também de ter ficado, ter sido campeão, ter desenvolvido, ter pegado uma casca, mas ao mesmo tempo o Zubeldia tem menos tempo de trabalho com eles. E aí você acaba tendo menos chance de conhecer os jogadores. O que eu acho, por exemplo, Rian Francisco entrou, fez o golaço contra a Portuguesa. Jogo seguinte, pelo menos meia hora dá pro moleque. Ele errou. Então, assim, mas o André Silva tá bem. Tudo bem, mas você já conhece o André Silva, você sabe o que ele vai fazer. É o Campeonato Paulista. Se não ganhar, tá tudo bem. E aí você põe o Rian para ganhar jogo e tal. Então, o Zubeldia errou nisso. Mas quando você olha, e ontem para mim é um exemplo disso, o Lucas fora. São Paulo ficou com dificuldades. O Oscar não estava 100%. Então, por isso que, para mim, o Zubeldia trabalha bem dentro das limitações desse elenco do São Paulo. Então, vamos ouvir o próprio Zubeldia falando sobre essa vitória do São Paulo fora de casa? En Copa Libertadores es un poco de rendimiento y un poco de contundencia. No tenés muchas oportunidades para sumar. Ganar de visitantes saben todos que es muy difícil. Y más últimamente para los equipos de Brasil en Argentina no es tan sencillo. Así que me parece que nos llevamos un buen triunfo, pero no deja de ser un triunfo y faltan 5 partidos para seguir imponiéndonos en la zona. E o Zubeldia aí falando, né? A vitória era muito importante, resultado nesse momento, prioridade total. Precisa confirmar no próximo jogo contra o Aliança, né? É, verdade, que é o próximo jogo do São Paulo pela Libertadores. Agora o Alisson fala sobre o gol que ele fez. Antes de valorizar o gol, valorizar a partida, né? Que a gente fez aqui hoje. Você vir aqui no estádio que você nunca tinha ganho é uma sensação única, uma sensação onde nos dá uma tranquilidade, né, para que a gente, depois de um empate, onde nós queríamos a vitória. Muito feliz também pelo gol. Hoje ainda mais uma marca que a gente vem atingindo, 40 jogos na Copa Libertadores. Então, como eu disse, feliz pelo gol, feliz pela vitória e só dar o parabéns mesmo a toda a comissão, a equipe, todo mundo que esteve aqui hoje. Legal ver o Alisson fazendo gol, né? Ele passou por momentos muito difíceis ano passado, era uma peça muito importante desse time, sofreu uma lesão gravíssima, estava num ótimo momento, seleção brasileira e tudo, agora tentando retomar, né, resgatar esse futebol, então é legal. São Paulo que já tinha feito um gol com o Caleri, mas foi anulado por impedimento. Caleri também voltando a marcar, pelo menos balançando as redes, mesmo que não tenha sido validado, né, eu acho que já deu uma tranquilidade para ele, porque depois do jogo ele já falou com um ar um pouquinho mais calmo, assim, de que a vitória foi importante, que o importante era vencer lá. Então, talvez individualmente, assim, esses jogadores comecem a aparecer, também é importante isso. Sim, sem dúvida. Você vê essa mudança do ambiente, né, de como funciona. E eu estava vendo hoje pela manhã, o São Paulo não perde na Libertadores há 10 jogos. 10 jogos. Zubeldia nunca perdeu. É muita coisa. E tomou 2 gols, se eu não me engano, é uma coisa assim. Então, assim, você vê que... Desde o Tajeres, ano passado, né? Tomou um gol contra o Botafogo e perdeu nos pênaltis. Eu tenho esses números aqui, ó. São 9 jogos. Aí, a gente tem a arte aí, ó. 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 11 gols marcados, 2 sofridos, 70% de aproveitamento. E a derrota nos pênaltis, né? Que é pro
E o São Paulo perdeu para o Botafogo num erro individual, se não me engano, era o Luiz Gustavo que entregou a bola no gol do Botafogo. Perdeu nos pênaltis, sendo que a gente vai lembrar, o Caleri e o Lucas perderam gols importantes nas eliminatórias. O Lucas na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e o Caleri contra o Botafogo. O São Paulo tem por característica sofrer muito pouco contra times que a gente sabe que são claramente melhores que eles, no elenco mesmo. Contra o próprio Botafogo, contra o Palmeiras mais de uma vez, contra o Flamengo. O São Paulo sofre pouco. Então, de novo, por isso que eu gosto do trabalho do Zubeldia. Aliás, o Brasileirão do Zubeldia foi muito melhor que o Brasileirão do Dorival. O Dorival está marcado no São Paulo por ter conquistado o título da Copa do Brasil, que era inédito e que tira o São Paulo de uma fila e tal, porque para mim o Paulistão ainda não tinha tirado, né? Mas a Copa do Brasil finalmente tira. E o Dorival fica marcado, e tudo bem por esse título, mas o Brasileirão do Dorival foi horrível. O trabalho do Zubeldia no Brasileirão foi muito melhor que o do Dorival. Ele tinha muita dificuldade fora de casa, né? Acho que venceu uma partida fora de casa. Vamos ver como é que está o grupo do São Paulo aí na Libertadores? Vamos colocar aí na tela, ó. No grupo D, o São Paulo, o Libertad... Tá junto com o Libertad. O Libertad também ganhou por 1-0 do Alianza Lima. Então, São Paulo e Libertad com 3 pontos, Alianza Lima com 0 e Tajeres também com 0. São Paulo volta a entrar em campo contra o Alianza Lima no Morumbis, mas no fim da semana pega o Galo pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Então, é um desafio importante aí para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu quero saber, Hernan, quais são as possibilidades de Oscar estar em campo nesta partida? Oscar já tinha ficado fora, né, recuperando de uma lesão na coxa esquerda do jogo contra o Sport. Ontem ele vai para o jogo, mas ele sai durante o segundo tempo. Depois ele admite que ele sentiu, né, que ele acabou, ainda não estava 100% recuperado. Ele fala isso na entrevista. O que o São Paulo está planejando? Não, então, a ideia do Oscar tanto que ele sai ontem exatamente para não ter qualquer tipo de... para não agravar, né? Mas o Oscar está com condição de jogo. É aquela coisa, você recupera, regenera ali a musculatura, tudo, e vai para a relação, vai para jogo, né? Então, assim, a ideia é essa, porque ele está apto para poder atuar. A não ser que ele faça algum exame na reapresentação, que é amanhã às 9h30, e aí detecte alguma lesão, ou que agrava, ou que agravou, ou que regrediu, alguma coisa assim. Um incômodo, mas assim, a saída dele ontem foi, cara, controle de carga. Pesou a perna aqui, para não estourar, para não correr risco aqui, vou trocar. E tinha o Luciano, que é um jogador de qualidade também, né? Foi a substituição feita. Ou podia até ser o Marcos Antônio, que estava aquecendo, inclusive. Então, assim, o Oscar está ali naquela programação, tudo já que estava no planejamento. O Lucas que é um pouco mais complicado. O Lucas talvez só no jogo contra o Botafogo. E está fora desde a semifinal contra o Palmeiras, quando ele sofre o trauma lá e fica fora. Botafogo é a 3ª rodada do São Paulo? 3ª ou 4ª rodada do Brasileiro. Então, mais um tempo aí de Lucas fora. Claro, faz muita falta, um jogador fundamental para esse time do São Paulo. Em relação ao Oscar ainda, São Paulo está sendo cauteloso ou está correndo riscos, dando uma forçada no Oscar? Não, está dentro do planejado. Tá. Pelo menos eu escutei isso, é dentro do planejado. E o planejamento do São Paulo é um planejamento que, assim, sabe a limitação do jogador. Então, não iria expor para não perder o jogador mais tempo, ainda mais sabendo que agora... Essa é a minha dúvida. Sabendo que agora você tem um momento chave, né? Que são 20 jogos, né? São 12 jogos de Copa do Brasil, não, são 12 jogos de Brasileiro, 6 de Libertadores e 2 de Copa do Brasil, até a parada da data FIFA. Então, assim, é importante você ter os jogadores, mas também dentro de um limite de físico que eles têm, né? Estou olhando aqui, o próximo jogo do São Paulo pelo Brasileiro é contra o Galo, depois pega o Cruzeiro no Morumbis, na 3ª rodada, no dia 13. Sim. O jogo contra o Botafogo... É um meio de semana. É só no dia 17, ou seja, daqui a 2 semanas ainda, né? Então, exatamente, 2 semanas. Previsão é essa. Então, ainda o Lucas um tempo fora, ainda mais pelo menos 3 jogos aí, ou 4, contando Libertadores, enfim. Até o Lucas está 100%. E essa previsão é uma previsão conservadora. É uma previsão conservadora. Pode ser que ele volte antes, mas essa é uma previsão mais conservadora da galera lá do São Paulo. Não foi tão
tão simples assim, então não. Tá fora desde a semifinal do Campeonato Paulista. Bom, vamos pro break agora, rapidinho. A gente volta para falar do Corinthians. Os corintianos aí hoje estão com a cabeça inchada. Foram derrotados ontem pelo Huracan em casa, 2-1 na estreia da Copa Sul-Americana.